Oi, eu sou o Goku e está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu lhes trago mais um top. E novamente relacionado a videogames, a minha vida gamer, como eu gosto assim de dizer, que não é nada de gamer em si. Mas enfim, no vídeo de hoje eu lhes trago top 5, os meus jogos favoritos. Mas antes de tudo, pessoal, antes da gente ir pro top 5 de verdade, eu gostaria aqui de lembrar que esse é um top 5 jogos que eu mais gosto, os meus jogos favoritos. Entretanto, é os jogos que eu considero assim, os jogos que têm história. Estou deixando de lado também as franquias, digamos assim, os jogos que eu gosto mais como franquia inteira. Então bora lá para em quinto lugar. Temos Fatal Frame 2. Já começamos aí por um jogo que não é único, né? Digamos assim, é uma franquia, mas eu gosto de vários jogos da franquia Fatal Frame em si. Eu gosto do Fatal Frame 1, gosto do Fatal Frame 2 e gosto do Fatal Frame 3, o 4 eu não joguei, e enfim. Mas por que eu coloco somente o Fatal Frame 2 aqui? Porque somente o Fatal Frame 2 assim, tá no meu top de favoritos. Eu gosto dos outros Fatal Frames, mas não chegam a estar no meu top. O Fatal Frame 2, pra vocês terem noção, eu já zerei tipo no mais fácil, no hard, no médio, no, sei lá, Nightmare, que era a dificuldade mais extrema, assim, porque eu realmente gostei da lenda do jogo, né, da mitologia, da história, que se trata de um ritual antigo com duas irmãs gêmeas que depois é retratado de novo, e aquela atmosfera de terror, jumpscare, e que é coisa que eu gosto pra caramba do terror. Enfim, Fatal Frame 2 de PlayStation 2 é o meu quinto lugar desse top 5. Em quarto lugar, estamos aqui mais um jogo que não é único, né? Não é um jogo de uma franquia. Eu lhes trago Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Não posso falar que eu gosto da franquia Metal Gear Solid. Gosto de alguns outros jogos, mas eu não posso colocar a franquia inteira aqui. Então eu coloco apenas o Metal Gear Solid 3. Porque eu já falei no vídeo anterior aqui, ó, se vocês quiserem, não necessariamente o anterior, já falei em um vídeo aqui no canal, acessem os cards aqui, que eu vou estar falando um pouquinho sobre a minha experiência com Metal Gear Solid 3. E eu gosto muito da ambientação do jogo, da história, de como foi trazido para nós mais a fundo sobre Big Boss, que para quem conhece Metal Gear Solid sabe o quão importante é essa personagem. Então aqui em quarto lugar está Metal Gear Solid 3. E em terceiro lugar eu lhes trago um jogo que em tese ainda é um jogo só. Não temos a continuação dele, temos o Before dele, Before the Storm, que é Life is Strange. Teve uma sequência, por mais que é uma sequência anterior, é mais um jogo da série, né, da franquia, mas eu coloco apenas Life is Strange. É um dos melhores jogos, assim, no quesito história, eu acho que, tipo, da atualidade, né? Life is Strange é um jogo de 2015 que conta a história de uma jovem estudante de fotografia numa cidadezinha pequena, que vai desenvolvendo, e logo no começo, além de envolver fotografia, esse jogo, que é tipo, você tem que fotografar algumas coisas, ele volta com algumas pequenas voltadas no tempo. E aí se assemelha bastante com aquele filme Efeito Borboleta, do Ashton Kutcher. Que se assemelha bastante com aquele filme Efeito Borboleta, do Ashton Kutcher. Não sei falar o nome dele, enfim. Que se assemelha bastante com aquele filme Efeito Borboleta, que conforme você vai fazendo algumas ações, vai tendo algumas consequências, e às vezes você pode voltar no tempo para corrigir, às vezes não, e consequentemente as suas ações têm influências que podem levar você para resultados diferentes, que é, tipo, digamos assim, uma tendência, né, de alguns jogos da atualidade. Então Life is Strange traz uma história muito foda. Do meu top 3 pra frente, todos os jogos me fizeram chorar. Life is Strange tem uma história muito emocionante. O fim que leva, você vê, tipo, o personagem fazendo algumas escolhas que teriam algumas consequências muito trágicas, dramáticas. Eu não vou dar spoilers, porque vale a pena você jogar e ter a sua própria experiência. Life is Strange é um jogo muito emocionante, que a história é muito emocionante, e essa jogada com o tempo, nossa, pega no meu coração e é foda. E em segundo lugar, eu lhes trago
Chrono Cross. Mais um jogo aqui que retrata tempo, dimensão, que nem eu falei, e tá aqui no meu coração, esse top 3 aqui, olha, que mexe com o tempo e traz drama, emoção, olha, mexe comigo. Tudo que mexe com tempo vai chamar, vai me tocar e mexe demais comigo. Então Chrono Cross em tese é uma continuação de Chrono Trigger, mas não é uma sequência direta, é como se fosse um spin-off ou coisa do tipo. Tanto que não temos os mesmos personagens, temos aparições de alguns. Não vou dar aquele spoiler também, mas é muito emocionante. Se você já jogou Chrono Trigger, aconselho que jogue Chrono Cross. Se você já jogou Chrono Cross, aconselho que você jogue Chrono Trigger para você ver esses personagens que tem em comum. Chrono Cross tem uma jogada muito interessante, não necessariamente de voltar no tempo, mas intercalar dimensões. Tem um mundo paralelo que aconteceu coisas diferentes a partir de certo ocorrido. Então, tipo, desenvolveu de um jeito de um lado e desenvolveu de outro jeito do lado. Tanto que em um dos lados o protagonista... Eu não posso dar spoiler. Isso seria um spoiler. Enfim, temos dois mundos paralelos principais, digamos assim, temos outros mundos em Chrono Cross. Vale a pena, se você gosta dessa jogada de mundos paralelos, cronologia alterada, então vale a pena, porque, mano, e é um RPG, se você gosta de RPG, tá na minha lista dos melhores RPGs, está Chrono Cross. Trilha sonora, fora de sério, então, mano, trilha sonora, jogabilidade muito boa, por sinal, e a história melhor ainda, deixam esse jogo... Só não fica mais top, porque agora a gente vai pro top 1. Em primeiro lugar, eu lhes trago Chrono Trigger. Tá relacionado? Tá relacionado com Chrono Cross, já falei aqui antes. E pra mim, Chrono Trigger vai ser tipo sempre, não sei, pode ser que amanhã eu ache um jogo melhor, mas enfim. Chrono Trigger vai ficar tipo no meu topo do topo, tipo, por muito tempo. Duvido que algum jogo vá superá-lo ele. Por alguns motivos. Akira Toriyama, desenhista, e ajudou a criar a história também. E temos o Dream Team, né, conhecido por trás de Chrono Trigger, que são os principais produtores da época, tipo, produtores de Final Fantasy, de Dragon Quest. Então, tipo, os jogos principais da época reuniram para formar um time para fazer o jogo. Esse jogo é Chrono Trigger. Trilha sonora incrível, é a melhor trilha sonora de todos os jogos que eu já ouvi. Eu ouço a trilha sonora de Chrono Trigger, tipo, às vezes quando eu tô trabalhando, às vezes quando eu tô indo para dormir, porque fora de sério, eu arrepio ouvindo a trilha sonora de Chrono Trigger. Novamente, é um cara que começa lá meio perdido, tromba com uma garota numa feira e aí as coisas começam a acontecer. Ele vai conhecer o experimento da amiga dele e é um experimento só de teletransporte, teletransportar de um lugar para o outro. De repente, isso vira uma viagem no tempo. Ele corre atrás da mina que foi teletransportada e, mano... A gente vê diversas críticas sociais nesse jogo, diversas críticas históricas, digamos assim, algumas sátiras com alguns momentos, Cavaleiros da Tábua Redonda e coisa do tipo. Vemos tipo citações e referências de tudo quanto é possível. Easter eggs bíblicos, easter eggs históricos, easter eggs nerds. Temos todos quanto é tipo de easter egg que formam uma história incrível. Ou, novamente, um RPG, que é um RPG muito foda, muito bem jogado para a época que ele foi lançado, em 1995. Foi tipo muito foda, inovador em alguns quesitos. Então, é tendência, influenciou diversos jogos da atualidade, digamos assim, né? Tipo, ele foi escola para diversos jogos. E se você já jogou algum jogo atual, RPG, alguma coisa, saiba que ele provavelmente teve alguma influência de Chrono Trigger. Então vale a pena você jogar Chrono Trigger por trilha sonora, por história, por jogabilidade, gráficos. Pra época era sensacional, e depois ainda tivemos na versão de Play 1 e de Nintendo DS as animações, tipo, feitas pelo próprio Akira Toriyama com os personagens, tipo, tanto que a gente gosta de comparar. O Chrono parece muito com o Goku e diversos outros personagens, tipo, que dá pra relativizar, comparar. E, enfim, esse foi o meu top 5. Eu espero que vocês tenham gostado. Acabei me perdendo aqui em alguns
assuntos, porque realmente esses jogos, tipo, são de tirar a minha concentração, o meu fôlego e me concentrar só neles. São tipos de jogos que eu zerei e fiquei, tipo, pensando depois, algum tempo, refletindo. Nossa, Chrono Cross, como que eu fiquei, tipo, mano, que jogo, que ambiente, que trilha sonora, que no final de Chrono Cross tem pra você derrotar o boss da forma correta, mano, é muito louco. Mano, é foda. Você tem que, tipo, pensar muito. Não necessariamente pensar, mas... Enfim. Se vocês gostaram desse vídeo, eu estou programando já pra, em breve, talvez não tão em breve, trazer um top 5 da minha lista de franquias favorita. Porque eu deixei separado, que nem Resident Evil. Tem, tipo... é a minha franquia favorita, meus maiores jogos favoritos estão ali, mas por que eu não coloco junto nessa franquia? Porque, tipo, não consigo listar apenas um jogo de Resident Evil pra colocar aqui. E eu não consigo comparar o que eu prefiro mais, se é Chrono Trigger ou se é a franquia inteira de Resident Evil. Então eu vou fazer um top separado, agora um top franquias, então aguarde em breve, talvez não tão em breve, no canal. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar aquele like, se inscrevam no canal, isso mesmo, não se esqueçam de deixar aquela inscrição, ativar as notificações para você ser notificado pelo YouTube. Querem deixar alguma opinião, conversar comigo? Deixem aqui embaixo nos comentários, ou então, se você preferir, pode me seguir nas redes sociais, que também estão aqui embaixo. Eu acho que eu fico por aqui e até a semana que vem. Falou!